Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite do Jornal Cana, pessoa do Josias. É uma honra, um privilégio participar desse painel inédito, né, no setor nosso. Como a Silene bem disse, dar voz às mulheres, né? Nós que já estamos há algum tempo no setor, a gente viu muitas mudanças hoje, muitas mulheres na plateia, muitas mulheres na indústria. Então, tenho muita honra, me sinto muito honrada mesmo de estar aqui hoje representando vocês. O tema que eu trouxe para vocês, escolhi, dentre todos os temas que nós podemos abordar na fermentação, eu escolhi esse tema de boas práticas, porque eu acredito que tudo que a gente faz bem feito, tudo que a gente faz seguindo regras e protocolos, a gente tem resultados melhores, né? Então, algumas diretrizes trago para vocês aqui também, né? A gente pode detalhar depois nas perguntas, a gente tem um tempo, né? Vamos passar. Mas, se tiver dúvidas, a gente depois, no debate, pode colocar isso na discussão. Então, o que eu entendo, né? Boas práticas de fabricação, de fermentação. Eu quis trazer esse conceito para o nosso processo, porque a gente tem muitas coisas a melhorar. Um grande gargalo hoje da indústria está na fermentação. É aqui que as perdas maiores vão acontecer, porque é uma reação bioquímica, né? É um biorretor. A gente tem reações acontecendo em função de micro-organismos, e toda ação que a gente faz tem uma reação. Então, o primeiro ponto que eu acredito ser muito importante é a gente padronizar, a gente fazer os POPs, os procedimentos, alinhar os turnos, todo mundo fazer, entender o que tem que ser feito, fazer da mesma forma. Validar e qualificar os processos. Essa parte aqui é o que a gente vai dar luz. Identificar as funções e responsabilidades. Isso também acredito que seja muito importante. Cada um tem que saber o seu papel, cada um tem que saber o seu limite e a sua responsabilidade. Registrar todas as etapas. É importante também. O que eu sempre sugiro, né, no trabalho do dia a dia, nas visitas? Fotografa, vamos ter um histórico, vamos fazer um livro de bordo, né? Como que a gente estava no começo da safra, como que a gente está se desenrolando, o que aconteceu de diferente para a gente poder entender como que a gente pode melhorar com base no histórico. Não somente os dados, mas os fatos, né, que vão acontecendo durante a safra. Usar equipamentos e instalações corretas, dimensionados da forma correta, principalmente. Aqui outro tema que eu gosto muito, qualificar a equipe. Uma equipe qualificada é capaz de fazer milagres num processo. Quando todo mundo sabe o que tem que ser feito, está todo mundo alinhado, está todo mundo ciente, a gente consegue, com certeza, ter resultados mais eficazes. Manutenção, né? Gosto muito daquela historinha do lenhador. A gente tem que amolar o machado. Se a gente não amola o machado, não faz manutenção, com certeza a gente vai sofrer durante a safra. E não adianta nada isso tudo aqui se a gente não tiver um produto de qualidade. A gente tem que atender às normas, atender às especificações de cada produto. Então, como eu disse, validação e qualificação é o foco que a gente vai dar em todas essas diretrizes. E hoje eu trago para vocês aqui um foco em contaminação, que é a minha especialidade. Trabalho há 17 anos com bactérias, né? Controle efetivo de bactérias. E agora, vai voltar? Sim? Então, dentro das boas práticas, né? Por que esse interesse, por que essa necessidade de a gente fazer um controle de bactérias? Porque é aqui dentro que elas moram. Mas elas não vêm daqui. De onde elas vêm? A gente precisa entender as portas que a gente deixa aberta para essas bactérias entrar. E uma brincadeira que eu faço, fala que dentro é uma festa da uva, né? Tem levedura, tem bactérias gram-positivas, negativas, leveduras selecionadas, leveduras contaminantes. Tem N especificações aí de micro-organismos. É uma microflora muito rica mesmo aqui dentro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter controle do que a gente pode controlar. A gente tem controle sobre tudo na vida? Não, mas algumas coisas a gente consegue controlar. Como a gente consegue? Identificando fontes de contaminação. Eu preciso saber de onde o tiro vem. De onde eu ataco. A sequência, a gente vai falar algumas coisas mais que vão dar continuidade aqui. Mas as análises são muito importantes. A rotina das análises são muito importantes.
Eu preciso conhecer os micro-organismos envolvidos. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de bactéria? Estou falando de levedura? Estou falando de bactérias gram-positivas, negativas, leveduras selecionadas, leveduras contaminantes? Quando a gente fala em contaminação, a gente também tem que levar em conta que leveduras também podem contaminar o processo. Se eu não escolhi que ela seja ali, ela é uma levedura selvagem, nativa, né? A gente vai falar um pouco mais para frente também sobre isso. Eu preciso ter parâmetros definidos. Então, eu só sei se eu estou acima ou abaixo da expectativa quando eu tenho uma expectativa. Eu preciso entender qual o meu parâmetro. Eu consigo chegar naquele parâmetro ideal que a literatura, que uma consultoria fala para mim, você tem que trabalhar com esse parâmetro. Eu consigo? É fato? Ou eu consigo chegar aonde? O que é um número bom para mim? O que é um número realizável? E não gerar falsas expectativas, né? Eu gosto muito de contar histórias. E em uma das visitas, eu tinha um cliente que ele punha lá que o mosto dele tinha que ser 0 de contaminação. E ele dava 10 a primeira. E eu falava assim, cuidado com as expectativas. Porque o dia que der 10 a terceira, 10 a quarta, ninguém vai perceber, porque vocês estão sempre fora da realidade. Porque se 10 a 0 é zerada a contaminação, é muito difícil acontecer. Então, cuidado com as expectativas. Qual parâmetro eu consigo, é factível nessa unidade? A gente vai falar um pouco sobre meio seletivo. Como eu seleciono esses micro-organismos? Principalmente aqui, pH e teor alcoólico. Tá? Vamos selecionar. Eu preciso identificar os problemas que estão sendo causados. Eu tenho problemas com relação a isso? Essa levedura contaminante que entrou, ela está causando alguma dificuldade ou ela é uma levedura nativa, boa daquela unidade? Não sei. Essa contaminação, nesse nível, está me causando prejuízos? Ela é positiva? Ela é negativa? Que tipo de problema ela está causando no meu processo? Acima de tudo, atuar sobre todos com rapidez e eficiência. Rapidez é uma palavra-chave aqui, porque o processo que a gente trabalha é um processo grande, é um processo com volumes monstruosos. Então, fala, não, outro caos, né? Não, só ficou 1 hora. 1 hora, metros cúbicos por hora. Quantos 1000 litros passaram aqui nessa 1 hora? A gente, quando conta contaminação, a gente faz bastonetes por ml. E aí eu ponho o pessoal pensar, quantos ml tem uma adorna? Fala, não, mas é em metro cúbico. Tudo bem, metro cúbico, litro, ml. Quantos ml tem uma adorna? Quantas bactérias estão lá dentro em 1 hora? Essa 1 hora conta porque os volumes são grandes, então eu preciso ser rápido. Outra coisa que o pessoal sempre fala, eu vou esperar repetir a contaminação. Gente, coisa ruim não repete, só piora. Só piora. Então, rapidez e eficiência, tá? Sempre vão estar de mãos dadas. Sempre procurando o equilíbrio da fermentação. O que é um equilíbrio? Às vezes o meu equilíbrio não é o seu equilíbrio, não é o seu equilíbrio. Como que a gente encontra isso? De acordo com históricos. Por isso que é importante a gente fazer as análises, a gente estar sempre atento ao que o meu processo pode me oferecer. Então, nós falamos que tem entradas, né? Causas. Quais as principais causas? Costumo chamar de portas de entrada da contaminação. Vou trazer 3 principais aqui. Principal, mosto. Por quê? Lembra do volume? O mosto geralmente contribui com 2/3 do volume do processo. É aqui que tem a grande gama de bactérias e leveduras entrando no processo. Então, quando a gente fala em mosto, o que é importante? O que tem que ter muita atenção no mosto? Temperatura de aquecimento, em especial na volta de paradas. É ali que costuma dar ruim no processo, né? Geralmente, numa volta de parada, após chuva, o processo esfria. Então, a gente precisa ter uma atenção especial aqui. Por quê? É aqui que eu vou reduzir a população desses micro-organismos contaminantes. Ideal. Lembra do que o ideal não é o meu ideal. É um ideal que a gente tem como referência, principalmente na literatura. Menor que 10 a segunda unidades formadoras de colônia. É um número factível? Se alguém fez, é. O que eu preciso fazer para chegar? Eu consigo? Eu preciso investir? Eu consigo? Não consigo? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter consciência disso. E aí a gente vai tomar outras ações.
Para que serve também a redução de temperatura? Reduzir as impurezas do mosto, né? O mosto também é importante essa questão das impurezas. Ele geralmente carrega problemas para dentro da fermentação. Vocês já devem ter vivido isso na prática. Aumenta o índice de impureza, aumenta a contaminação na fermentação. Destruição térmica de micro-organismos. Por isso, eu preciso ter algumas temperaturas ótimas aqui. E aí eu chamo a atenção para vocês, né, de vocês, para outro ponto. Quando a gente fala em temperatura aqui de 105 graus, não é uma temperatura média, tá? Não é média. A média costuma enganar a gente quando a gente fala em alguns parâmetros, principalmente com temperatura. Na média está 105. 105 é média do quê? 100 com 110? Quando deu 100 graus, passou um monte de bactéria e levedura. Não, mas na média está 105. Na média, a minha cabeça está no freezer, no meu pé está no forno, né? Na média está tudo bem. Ou vai morrer queimado ou vai morrer congelado. A média não deve ser levada em consideração. Então, quando a gente fala em aquecimento, temperaturas mínimas. Quando a gente fala em Dorna, temperaturas máximas, não a média, tá? Segundo ponto, água de diluição do levedo. Para mim, é outra porta de entrada simples de resolver, mas que muitas unidades ainda têm problemas com relação a isso. O que a gente espera dessa água? Ausência de micro-organismos. Ah, mas está dando só 10 a primeira. 10 a primeira, 10. Está entrando 10 bactérias que vão passar e vão sobreviver, tá? Como eu controlo? Mantendo o residual de cloro até 1 ppm. Não pode ser 10 ppm? Pode. Se quiser matar todas as leveduras que estão na Dorna, né? Cloro é um biocida, então a gente precisa cuidar disso daqui. A gente precisa tomar cuidado com um benefício virar um malefício. A gente tem que cuidar disso daqui. Tem levedura que suporta 1,5, 2? Tem. Mas a gente precisa entender se essa levedura que está no processo vai suportar. A maioria não suporta. Atenção aqui no caso é, passou contaminação aqui. Quem vai entrar? Geralmente, gram-negativa e leveduras selvagens, que são os dois principais problemas da fermentação. Porque quando entra gram-negativa, a gente tem paliativos. Quando entra levedura selvagem, geralmente a gente não consegue resolver. Quando entra gram-negativas, é difícil, às vezes, a gente identificar no primeiro momento. A gente só fica ali lutando e relutando até entender que o problema está aqui. E aí são outros produtos que a gente vai ter que tomar ações, tá? Terceiro ponto, fermento tratado. Então, quando a gente fala em centrifugação, qual que é o papel da centrífuga? Principalmente separar o sólido do líquido, né? O sistema de reciclo que nós usamos, na teoria, foi usado também para a gente poder fazer o quê? Expurgar as bactérias do sistema. Num primeiro momento, achou, falou, não vai contaminar o problema porque eu estou expurgando toda a bactéria do processo. Vocês acham que isso acontece na prática? 70%, 80% de concentração. Não vão todas embora, principalmente se elas estiverem floculadas. Porque o papel aqui é expurgar bactérias do vinho delevurado, o máximo que eu conseguir. Outro papel importante da centrifugação, minimizar o efeito tampão, que é também um grande gargalo dos processos. Tem unidades ainda que não entendem que o processo está tamponado. Fala, olha, eu vou rasgar o meu diploma se esse processo não estiver tamponado. Não precisa fazer nenhuma análise. Você está floculado, você tem um mel esgotado de terceira massa. Muito difícil não estar tamponado. Tá? A concentração de sais aí vai ser crucial e a questão do retorno do vinho também crucial para esse efeito tampão acontecer. Floculação, né? Acabamos de falar. Quando está floculado, o sistema perde a referência. A centrífuga já não funciona mais como ela deveria funcionar. Eu começo a não separar o sólido do líquido. Na verdade, o sólido vai para a coluna de destilação e o líquido volta para a cuba, né? E quando a gente começa a aumentar o teor alcoólico da cuba, a gente tem alguns problemas operacionais aí em função disso também. Por isso que a gente chama coração do processo é a centrífuga. A centrifugação é um ponto muito importante. Se ela não estiver funcionando bem, é capaz que o processo para trás também não vai estar funcionando bem. A gente não consegue tocar adiante, tá? E como nós selecionamos essa microbiota da fermentação? Tem alguns pontos que eu quis trazer para vocês aqui que são importantes.
Por exemplo, a concentração de açúcares. Quanto mais concentrado tiver um meio, mais eu vou diminuir a presença desses micro-organismos. A gente fala aqui em atividade de água, né? Teor alcoólico. Eu ouvi uma vez, no começo da minha carreira, uma palestra que falava assim, por que a levedura produz álcool? Se alguém tivesse perguntado isso para ela, ela escolheu o álcool por quê? Porque o álcool mata os outros micro-organismos. Na pandemia, quem aí usou álcool assim, como se não houvesse amanhã? Via um potinho de álcool, já queria limpar as mãos, não era? Para a gente se livrar dos micro-organismos? A levedura tenta fazer isso. Então, o teor alcoólico é um fator importante para a gente selecionar também a microbiota. Atividade de água, né? Como eu disse aqui, está relacionada à concentração de açúcares. Quanto mais água, mais atividade vai ter. A aeração também é importante, porque não necessariamente aerar um meio vai fazer com que ele recupere uma viabilidade, por exemplo, e você ainda pode lançar no meio lá algumas bactérias gram-negativas, por exemplo, ou umas acetobacter. Isso aqui também a gente pode correr esse risco. Então, a aeração também pode ser um meio seletivo. A temperatura também, a gente fala em micro-organismos termófilos, a gente tem alguns bactérias e leveduras, né, que a gente precisa de atingir algumas temperaturas para a gente poder ter um controle da contaminação. O pH também seleciona, e a gente viveu isso na crise do ácido sulfúrico financeira, né, se alguém lembra aí desse pesadelo, aí uns 2 anos atrás, que uma carreta de ácido sulfúrico tinha que ser escoltada pela polícia, de tão cara que ela estava. O pH também seleciona. pHs muito altos vão deixar passar bactérias que normalmente seriam mortas ali naquele lugar. Temperatura, né, como a gente disse, a temperatura do meio também. Por exemplo, uma dorna com 34 graus e uma dorna com 38 graus. A gente vai ter microbiotas diferentes crescendo ali. Quais são, então, a gente falou das causas, né? Quais são os efeitos, quais são os prejuízos que essas contaminações podem causar? Elas vão consumir açúcar do meio. Eu costumo brincar também que elas vão brigar pela comida. Estão brigando pela fonte de carbono. Consumo de açúcar. Vão flocular o fermento. Muitas vezes, essa contaminação... e aí fica uma ressalva, dependendo do tipo de bactéria que tiver no meio, vai flocular com uma população maior ou menor. Mas geralmente é um sintoma de estresse para a levedura. Inibição da levedura. Diminuição da vitalidade e viabilidade da levedura. Maria Olívia vai falar para a gente sobre isso. É um universo para a gente. Não novo, né, Maria Olívia? Mas é que a gente ainda precisa aprender bastante. A gente está muito focado aqui. E aqui está o segredo do sucesso, né? Quando a Inês está morta, a gente não consegue mais fazer muita coisa. Aumento do tempo de fermentação. É aquela dorna que não morre. Fala, o Brix, a RT, não acaba o açúcar. A levedura está cansada, a levedura está estressada e ela não vai conseguir fermentar no mesmo tempo. Começa a sobrar açúcar, primeiro sintoma. Excreção de metabólitos tóxicos, principalmente o ácido lático, lactobacilos, né? Tem em maioria aí na fermentação. E uma possível diminuição do rendimento fermentativo. Então, aqui também a gente tem, como a gente falou lá no começo, o grande gargalo. É aqui que isso aqui vai definir os números de um processo todo, né? A fermentação, ela vai afetar o processo como um todo. Então, falando um pouquinho sobre como esse consumo de açúcar pode afetar a fermentação. Eu trouxe para vocês aqui uma teoria. 100 kg de ART, a gente pode obter no máximo 51,14 kg de etanol. Se eu usar a densidade do etanol, esses 100 kg de ART, eu posso ter no máximo 64 litros de etanol. 100% de conversão. Esse YPS, né, na bioquímica a gente usa muito isso, é a taxa de conversão de produto, quem é produto? Etanol, em substrato, ART. Por isso que a gente não pode usar Brix aqui também. Então tem que ser ART do mosto, teor alcoólico da dorna. 100% de conversão. Conversão máxima, 64,8 dividido por 100. Então, a continha básica para a gente fazer lá no dia a dia. Teor alcoólico da dorna pela RT do mosto. 0, arredondando aqui, o valor máximo que pode ser obtido. 0,65. E vocês acham que a gente consegue atingir esse 0,65?
eu tenho açúcar. Eu consigo atingir isso? Não necessariamente. O processo tem ladrões de açúcar. Costumo fazer essa brincadeira. Quem está roubando açúcar do meio? Quem lembra aí do rendimento por subproduto, ele dá um flash para a gente sobre isso. Tá? Quem usa açúcar para poder se desenvolver? Levedura. Toda a biomassa que é feita, função de açúcar, cá levedura. Todo o ácido que é feito, açúcar. A bactéria vai pegar o açúcar, transformar em ácido lático. Perda de etanol que poderia ter sido convertido. Sobra de açúcar no final da fermentação, KRT. Por que está sobrando açúcar? Porque não foi consumido. Por quê? É a pergunta. Por quê? Porque a levedura está estressada? Porque a vitalidade dela está baixa? Porque ela está floculada? Porque eu não tenho uma matéria-prima de boa qualidade? Último, não menos importante, o K-glicerol. E aqui eu costumo falar que o glicerol para a levedura é como se fosse uma febre. É um meio dela despertar que tem alguma coisa no meio ali que está incomodando ela. Tá? Então, custa de açúcar também. O glicerol começou a subir naturalmente, isso independente da levedura, tá? Porque tem algumas leveduras que, por si, vão produzir mais ou menos. Aqui nós estamos falando de processo, estresses. Então, como a gente disse, a briga realmente acontece pela comida, pela fonte de carbono. Por que elas precisam de açúcar? Para obter energia. Como que a levedura obtém energia? Transforma o açúcar em etanol. Como que a bactéria obtém energia? Pega o mesmo açúcar, transforma em ácido lático. Tá? Então, são perdas. Observam que são o mesmo açúcar? É a mesma fonte de carbono. Tudo que vier para cá, deixou de vir para cá. Por isso que a teoria do ácido lático veio muito a calhar, quando a gente começou a ter mais um parâmetro para a gente poder analisar. Né? Quando a gente fala em análise rápida, isso gera tomadas de decisão mais rápidas. Então, aproveito a oportunidade aqui para honrar a pessoa do Ricardo Ventura, que na época trabalhou comigo na Química Real, e isso foi fruto da tese de mestrado dele. Ele estudou um aparelho, para quem não sabe a história, a origem do ácido lático, ele era medido em cavalo, nas corridas de cavalo. Então, o ácido lático é um precursor da cãibra. Nós produzimos ácido lático. E aí, quando o ácido lático aumenta, quer dizer o quê? Que vai dar o estresse muscular, o cavalo vai cair, ele não vai aguentar dar aquele estirão mais. Então, isso era feito nos... como chama lá? No jockeys. Era feito lá. E aí, essa teoria ácido lático é ácido lático, certo? Seja no sangue, ou seja, no meio da fermentação, o mesmo produto é produzido. É bactérias láticas, que é a mesma bactéria que faz iogurte, lactobacillus, tudo ácido lático. A gente trouxe isso para a nossa realidade, com um aparelhinho portátil, que a gente mede hoje, e anos de experiência nos trouxeram essas correlações. Tá? Tive o privilégio de participar disso daqui. Na época, a Lina Witt trabalhava com a gente, né, Glauco? Grande Lina. Estou honrando aqui as pessoas que fizeram parte da minha vida. Marisol Camolês também. A gente fez muitos trabalhos aqui com relação a isso e a gente achou algumas correlações. Landresa, mas por que eu não tenho uma contaminação fixa e um ácido lático fixo? A gente tem no processo bactérias homofermentativas e heterofermentativas. Por isso que essa correlação não bate. Eu não sei quem está lá naquele momento, mas a gente tem faixas. E essas faixas aqui podem servir para tomadas de decisão. Eu quero ficar aqui? Não, eu quero pular para cá. Lembra lá da expectativa, da realidade? Ah, não, olha, você precisa trabalhar aqui. Eu tenho um mosto que entra a 35 graus, eu não consigo fazer asepsia na Dorna, eu tenho uma água contaminada. Não vamos gerar expectativas que a gente não consegue. Vamos pular para cá? O que eu preciso fazer? Olha, vamos começar a clorar a água, vamos concentrar melhor o fermento. Como que a gente consegue fazer? Chegou aqui, opa, vamos pular para cá? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Essa pergunta a gente precisa fazer. Isso daqui indica uma moeda universal, que eu gosto de dizer. Quando a gente consegue transformar açúcar, etanol em dinheiro. Então, lembra da teoria? O açúcar, que a bactéria pega, 1 mol de açúcar, 2 de ácido lático. 1 mol de açúcar, 2 de etanol. Se eu tenho 2 para 2, eu tenho 1 para 1. Essa perda é direta.
E a gente fala aqui em balanço, tá, pessoal? Quando a gente fala isso, a gente está falando em quantidade de ácido lático produzido na fermentação. Não do vinho, porque às vezes não vai bater, depende muito do moço e do reciclo do fermento. Mas quando a gente fala em balanço, se a gente usa essa consideração aí de quantidade, né, de ácido lático em função de açúcar, a gente tem 1 para 1, a gente consegue ver cada de etanol, de de ácido lático formado, de etanol deixou de ser produzido. Então, eu começo a ter uma perda direta relacionada e transformo isso em dinheiro. Contaminação alta causa prejuízos financeiros. Está roubando açúcar. Lembra do Castro? É um dos ladrões de açúcar. Está roubando. A gente tem ganhos diretos e indiretos de se trabalhar com ácido lático baixo, contaminação baixa. Direto, conservação de açúcar. Indiretos, vitalidade da levedura, viabilidade da levedura. Tá? Trago para vocês uma mensagem. Me vejo aqui nesse painel. Tem pessoas que são doces como a cana-de-açúcar, que mesmo postas em moendas, e quem nunca passou por uma moenda, reduzida a bagaço, só sabe oferecer doçura. Tá? Preparei com muito carinho para vocês essa apresentação. O tempo é curto, mas a vontade é grande. Então, a gente está aqui para discutir mais à frente aí se ficou alguma dúvida. Muito obrigada.